Você estudou o FRJ, né? Mas foi assim... Nada a ver com comunicação. Não, sim, tudo a ver. Eu vou chegar lá. É que quando eu estava no ensino médio, eu fui estudar no Colégio Rio de Janeiro, e eu fui fazer um curso como se eu fosse fazer medicina. Tanto que a parte técnica era análises clínicas. Eu aprendi a fazer uma lâmina e tal. Na hora de me inscrever para o vestibular, eu me inscrevi em engenharia, porque eu achava que engenharia era o que ia me dar dinheiro mais rápido e eu queria sair de casa, queria viver sozinho e tal. Fiz engenharia, fiquei 9 meses em engenharia, não aguentei, larguei, fiz outro vestibular, aí passei para o FRJ de comunicação, e a escolha de comunicação foi muito em função das matérias que compunham. Aquelas matérias que hoje você entra numa faculdade de comunicação, as pessoas detestam, era o que eu mais gostava. Era filosofia, sociologia, psicologia, antropologia. História. Eu falava, pô, isso aqui é interessante. E aí me formei pela UFRJ em comunicação. Isso que ano? Eu me formei em 1980. Eu estava lá. Eu fiz fazendo administração. Era Praia Vermelha? Praia Vermelha. Praia Vermelha. Eu fiz publicidade e propaganda e... Aquele prédio antigo era maravilhoso. Maravilhoso. No último ano ainda de comunicação, eu fiz vestibular de novo e fui fazer um ano de administração na UERJ. Mas, me desculpa, foi uma das coisas mais chatas que eu encontrei na minha vida. Eu também achei foi muito chato. Aquela teoria geral da administração, aquela história toda, chatíssimo. Aí abandonei, na época, em meados de 1980. Antes eu tinha trabalhado num jornal da chamada Imprensa Alternativa, o Repórter, que era um jornal muito de denúncia e tal, e depois foi se aproveitando da tal da abertura política que teve naquele momento, que foi também uma abertura de costumes, né? Então, uma série de filmes que tinham sido proibidos começaram a ser vistos, isso 78, 79. E começou a passar também filmes que eram mais, teoricamente, mais eróticos e que tinham sido proibidos pela censura também começaram a aparecer, e o jornal, ele oscilava entre a denúncia política e essa análise dos costumes cariocas, principalmente em relação a sexo e tudo mais. Tinha o baile do Paulistinha, que acontecia. Aí que aparece Glauber Rocha, né? O Glauber era até antes disso, mas... Carlos Manga, você falou a parte mais... E na verdade, eu comecei em agência em agosto de 1980, eu fui estagiar na Salles, que depois virou Darcy, que depois virou Publicis, eu acho. Comecei estagiando, obviamente trabalhava o dia inteiro, nem chegava a trabalhar, né? Mas via e aprendia do que qualquer outra coisa, não ganhava nada, porque naquela época o estágio não pagava nada. E no último dia, né, de estágio, saiu o revisor. Aí eu falei, opa, me interessa. E aí fui lá, conversei com, na época, era o diretor de criação que definia isso, que era o Jacó Cajaíba. Fui lá, falei com ele falou, tudo bem, vamos testar. Aí fiquei lá, 3 meses depois, eles montaram dentro da agência uma área de merchandising, especificamente para atender Souza Cruz. Merchandising, material de ponto de venda, basicamente. Conta, né? Conta gigante. A agência tinha, se eu não me engano, Minister, eu não sei se tinha um Continental ainda, mas enfim, tinha algumas marcas Souza Cruz. E aí precisava de um redator. Aí eu, de novo, levantei o braço e falei, me interessa. Aí fui lá, conversei com o Serginho Azevedo, que era o head lá dessa área de merchan, diretor de arte, uma figura maravilhosa. E aí fiquei lá. Fiquei lá mais um ano e pouco. E aí o cara que era meu cliente na Souza Cruz me fez uma oferta para ir para a Souza Cruz. Ofereceu o triplo do que eu ganhava. Eu falei, bom, acabou minha carreira em agência, deixa eu ir para cliente. Aí botei um terno, uma gravata, porque na época Souza Cruz, terno e gravata. E fui para Souza Cruz trabalhar no marketing, exatamente na área de merchandising. Aí rodei o Brasil inteiro. Muita experiência, não? A gente fez um projeto que era junto com a Calduro Martino, que é um escritório gigante de design, importantíssimo na história do design brasileiro. Fez a Avenida Paulista, era um projeto deles, metrô de São Paulo. Calduro Martino. E eles tinham um contrato já com a Souza Cruz, eles mudaram a marca institucional da Souza Cruz, e aí a gente foi lá conversar com eles como é que podia levar isso para dentro do ponto de venda.
E eles tinham uma lógica, assim, muito de que, de fato, o design, ele era muito parte da mensagem. Então, como é que a marca Souza Cruz podia estar mais presente? Desde a cor que teria cada peça, o próprio design dela. A gente fez uma série de peças, por exemplo, especificamente porque eles chamam de varejo noturno. Boates, restaurantes, onde você tem uma iluminação mais precária. Então, a forma tinha que ser visível mesmo de baixa luz. Então, aquilo identificava a Souza Cruz, independente de você conseguir ver ou a marca ou o nome que estava ali. Uhum. Fizemos um outro para o que eles chamavam de fiteiros, nas feiras de Recife, Salvador. Era um camarada que vendia café, era uma tendinha que tinha feita de madeira ou de metal, e onde o cara vendia de tudo, inclusive cigarro. E a ideia é que a gente tivesse espaço nesses lugares onde a gente protegesse um pouco mais a marca. Porque esse camarada, quando botava a marca Hollywood lá, ela entrava o tamanho que desse, na cor que ele tivesse disponível. E aí a gente foi conhecendo muito ponto de venda espalhado pelo Brasil inteiro. Fizemos no Rio Grande do Sul, especificamente para os trailers, que também vendiam cigarro. Enfim, eu realmente não vou para o céu, né? Depois de ter trabalhado tanto pelo cigarro. Então... E aí, num determinado momento, eles fizeram um corte de pessoas grandes lá na Souza Cruz. E aí eu fiquei ali na alça de mira, arrumaram um lugar para eu ir em Fortaleza, mas as condições não eram boas, em termos de trabalho e tudo mais. Aí eu disse que não ia, eles me mandaram para a rua. Aí eu voltei para Sales, só que aí eu voltei já na área de atendimento e planejamento. Pra trabalhar com Brahma, Aí que enfim, começa o grande Marco Antônio. trabalhando com umas marcas bem bacanas. Fiquei lá mais 2 anos e meio, trabalhei com Americanas lá, por exemplo, trabalhei com Fiat Lux. Encaramos lá o plano Bresser, um desses. A gente estava falando da década de 70, né? Mas a década de 80, só uma parte aqui. Uhum. Outro dia eu fui dar uma palestra na PUC, uns 2 anos atrás, e a gente sempre acha que o momento que a gente está vivendo é o momento mais difícil, mais crítico, né? Para arrumar emprego, para tudo isso. Ah. Eu falei, eu comecei a trabalhar em 1980. Aí eu faço um panorama rápido do que foi a década de 80, a chamada década perdida, né? Da história econômica brasileira. Foram 6 planos econômicos. Sim. Como é que a gente conseguia viver com isso? Não tenho a menor ideia. Não faz a menor ideia, né? Então você tinha a pessoa lá trocando o preço enquanto você estava comprando. O brasileiro é danado, né? Porque você falou vários planos, né? Planos econômicos, né? Muda a moeda, muda Tudo. Inflação de 80%. A inflação lá em cima, muda a forma toda. E o brasileiro está sempre procurando as formas de se reorganizar dentro disso e achando o caminho, né? Eu lembro do plano Collor, né? Que as pessoas acordaram um belo dia, era uma segunda-feira, acho, que o plano foi publicado num domingo, era uma segunda-feira, todo mundo tem R$50 na conta, um exemplo, né? Eu peguei essa década de 80 inteira ali ainda, uma parcela dentro da Sales, e aí eu saí da Sales, fui para a DPZ, no Rio, fiquei 10... Lá tu ficou mais tempo. Fiquei 10 anos na DPZ. Eu entrei como supervisor de contas, saí como diretor executivo. Fui demitido pela segunda vez, porque mais uma eu pedi a música no Fantástico. Pode ser que venha a acontecer, mas por enquanto não. E eu me lembro que nesse dia, 16 de março de 1990, foi o dia que a Zélia Cardoso de Mello foi para a televisão, junto com... Não era o Ibrahim Eres, era um outro que estava Não, o Ibrahim Eres era outro, Era um que não falava direito, porque ele tinha uma origem árabe, se eu não me engano. Isso mesmo. E aí eu estava me mudando para morar no 3100, na Avenida Sernambetiba, aqui na Barra, uma casinha Vivendas. E eu não sabia o que estava acontecendo. Na época não tinha celular, né? E eu me lembro que eu cheguei em casa, o camarada lá botou o telefone, eu liguei pro meu pai, falei, e aí, como é que tá a Zélia e tal? Ele falou, você tem 50 mil no banco. Eu falei, não, tenho mais. Ele falou, não, você não entendeu. Você só tem 50 mil no banco. Eles tomaram tudo. Eu tinha botado tudo em poupança, que eu falei, poupança ninguém vai tirar, né? Eu tirei o dinheiro, botei lá e tal. E aí foi esse período, assim, inacreditável.
Mas não foi um, não, Marco Antônio, foram vários. Não, esse foi um dos últimos, né? Porque depois do plano Collor veio o plano real. Exatamente. O Fernando 94. Henrique foi ministro do Itamar. E aí ele começa a transformar a nossa mentalidade de inflação. A gente tinha mentalidade de inflação, residual, que eu acho que está acontecendo com o argentino hoje, né? E aí ele cria... O RV, Unidade Referência de Valor. E aí tem uma tabela... E aí você começa a entender, pô, isso aqui é um. O quê? Não importa o que, é um. Isso foi em 1994. Muda tudo, mas vai continuar sendo um. O Brasil, nesse momento, vivia um momento espetacular, né? Tinha ganho a Copa do Mundo, né, em 94. Que ajudou, né, no otimismo da nação. Né? Então, o primeiro período do Fernando Henrique foi maravilhoso. Foi quando começou a ter a história da privatização, da telecomunicação, aquela história toda, mas enfim. Aí eu peguei esse período inteiro ali, até 99, dentro da DPZ. E aí eu fui demitido, fui fazer o que eu queria, mas que se eu não tivesse esse impulso trágico, eu provavelmente não faria, né? Porque era uma gaiola de ouro, né? Tinha um bom salário, enfim, não ia sair tão cedo. E aí eu fui montar uma consultoria. Montei a Vieira Soto Comunicação, que era uma consultoria de planejamento de comunicação. E aí fiquei 10 anos nessa consultoria, trabalhando sozinho. Trabalhei para várias agências do Rio, para a VS, para a Contemporânea, Agência 3, enfim. Trabalhei para alguns clientes direto, fiz muita coisa para a Petrobras, para a área de comunicação interna. Trabalhei muito para o terceiro setor. E ali também eu aprendi muito, principalmente uma coisa que eu carrego para a minha vida assim como um atributo meu profissional, que é a escuta. Tal da escuta ativa, né? Que a gente fala e ouve tanto, que é você realmente parar e ouvir a pessoa atenção, né? Sem deixar aquela vozinha no teu cérebro ficar operando enquanto o outro está falando. Tô te ouvindo. E aí anota alguma coisa ali e tal. E aí, no final desse período que foi 2007... eu queria voltar para uma agência. Eu queria ver de novo como eu seria como gestor, porque eu tinha aprendido muito sobre gestão nesse período, né, principalmente junto com a Petrobras. E aí apareceu um convite, sempre aparece, né? Um convite da Cláudia Franklin, que tinha trabalhado comigo na DPZ, ela estava fazendo um freela de planejamento aqui para a Artplan, principalmente para a conta do Banco do Brasil, que era uma conta que a agência tinha acabado de ganhar, uma conta que mudou a história da Artplan, na verdade. Só que eles queriam alguém que ficasse direto, não fosse freelancer. E aí ela me indicou, eu vim, conversei com o Franzé, na época, e comecei a trabalhar, mas comecei a trabalhar meio expediente e tal, vou ver como é que é isso, não abandonei a minha consultoria totalmente. Obviamente, quando eu vi essa mania de ficar dando pitaco e entrando em tudo, eu estava trabalhando o dia inteiro, ganhando metade do que eu deveria, porque... né? E aí eu vi essa transformação muito grande da Artplan nesses últimos anos e foi... É uma história realmente... E desde essa época até hoje você está lá na Artplan? Estou lá, isso tem quase 15 anos já. Foi um período, assim... Pô, o teu nome hoje é uma marca, né, o Marco Antônio? Tomara. Tomara não, é uma marca. Eu acho que hoje, se alguém... essa coisa que você fala do advisor, se alguém quer um conselho nessa nossa área de trabalho... É o pessoal que acumulou, né, experiências, né? A gente falou aqui 6 planos econômicos. Cara, você fazer com que, através da comunicação, você mantenha uma empresa equilibrada dentro desse sobe e desce maremoto que era essa época aí, pô, a gente realmente tem que tirar chapéu, né?